Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. Olá, tudo bem? Você que está aí nos assistindo, que privilégio, que alegria poder estar mais um dia aqui com vocês para falarmos sobre o nosso Unicast, com um tema bem legal para nós debatermos e conversarmos à luz da Palavra de Deus nessa semana. Nós já estamos na semana 19, então esse é o Unicast episódio 19. Hoje nós vamos falar sobre o Deus bondoso. Esse é o tema dessa semana. Lembrando que os nossos temas, ou seja, cada episódio aqui do Unicast, estão baseados no nosso devocional Maturidade Espiritual, que é o nosso devocional aqui do Pão Diário, aqui do Conexão Universitária, para você, jovem, universitário, talvez adolescente que está ali terminando o ensino médio, ou você que já está na sua universidade e quer ter um tempo com Deus aí numa célula, num grupo específico. Nós temos esse devocional semanal pensado para você fazê-lo em grupo ou também individualmente na sua vida com Deus, tendo esse pão diário, de fato, na presença do Senhor. Tem um convidado muito especial que vai estar aqui falando para nós hoje, mas antes, deixa eu só dar 2 avisos e me apresentar. Eu sou o Fih Martinelli, você já deve estar acostumado aqui com a minha carinha, já de alguns meses, sendo um apresentador do Unicast, apresentando esse programa. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade e espero que esse bate-papo possa edificar muito a sua vida. Mas vamos lá para 2 rápidos avisos muito importantes para você. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o nosso app, vai lá no seu aplicativo onde você baixa os seus apps e baixa o aplicativo do Pão Diário Universitário. Gente, lá você vai ter devocionais diários, lá você vai ter leitura cronogrâmica da Bíblia, para você poder ler a palavra de Deus durante um ano, durante dias específicos, e também fazer o seu devocional, tendo esse pão diário, esse alimento espiritual para o seu dia a dia. Então não é mais desculpa, eu estava sem uma Bíblia física, você tem no seu celular e você pode ter o aplicativo do Pão Diário Universitários para te auxiliar com isso. E o segundo aviso, se você ainda não segue a gente no @coune.conexão universitária lá no Instagram, você está perdendo tempo e está deixando de ser edificado também com os nossos conteúdos que nós postamos lá, não só para edificar a sua vida, mas para te lembrar também que você precisa fazer o seu devocional. Então, esses são os 2 avisos, baixe o nosso app, nos siga no Instagram, @coune.conexão universitária, para você ficar ligado em tudo aquilo que a gente tem oferecido para você, para que sua vida seja edificada pela palavra de Deus. Então, nós estamos aqui, como eu falei, no Unicast, episódio 19, onde nós vamos falar sobre o Deus bondoso. E eu estou aqui com um grande amigo, botafoguense, pastor Douglas Branco, lá do Rio de Janeiro. Pastor, por favor, se apresente aí, para que a galera possa te conhecer. Pessoal, uma alegria estar com vocês. Filipão, obrigado pelo convite. Cara, muito especial estar aqui. Eu sou Douglas, né? Casado com a Lu, pai da Manu e do Joaquim aí, uma galerinha fera. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações, em teologia, e sou pastor aqui na Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro, né? Meu sotaque já entrega um pouco, mas sou botafoguense, aí, como o Filipão falou, fã de Marvel, gosto muito aí de ficção científica, coisas investigativas, mas uma coisa que eu tenho tido muita alegria assim, de investigar é a Bíblia, né? Então tem sido uma caminhada muito legal, e esse tema, Deus bondoso, vai ajudar muito a gente a refletir sobre quem Deus é, né, Filipão? Amém. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado, a gente que agradece, pastorzão, valeu mesmo. E realmente, né, vamos falar aí sobre a bondade de Deus. Pastorzão, para começar aqui o nosso tema, como que a gente pode definir, à luz da palavra do Senhor, a bondade de Deus? O que significa nós olharmos e falarmos, olha, nós como cristãos consideramos Deus bom? Como que a gente pode conceituar essa bondade e essa característica, ou melhor, esse atributo do Senhor, que é a bondade? O que você pode falar para nós um pouco sobre isso aí? Sim, é interessante, Felipe, porque a gente olhar para a bondade de Deus, a gente não pode partir de um olhar humano, né? Platão falava sobre bondade, tinha toda uma linguagem sobre o assunto, mas quando a gente olha para Deus, a gente vê uma característica que é intrínseca à vida dele.
Não tem como a gente pensar em Deus sem pensar na bondade dele. E essa bondade, ela é algo que está intrínseca a ele, e se não fosse essa bondade, nós não estaremos aqui. Bom. Essa bondade nos alcança desde lá do Éden. Ela alcança a humanidade lá do Éden, e quando a gente olha, por exemplo, para os salmistas, Salmo 34, o salmista fala assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia nele. E é interessante porque aqui é um convite, né? Da mesma forma como um pai bondoso, a gente é convidado a provar e ver. O salmista fala isso: provem e vejam como o Senhor é bom. Então, se a gente deseja conhecer o coração de Deus, se a gente busca conhecer esse coração, a gente vai conhecer a bondade dele. E eu destaquei esse versículo aqui nessa primeira pergunta, porque eu acho que é interessante, porque precisa partir de nós também conhecer essa bondade. Quando a gente olha para tudo, olha para o mundo, né? E aí, olhando uma revelação geral, né? A gente olha para o mundo de Deus, olha a criação, a beleza dela, a gente percebe, nossa, como esse Deus é bom com a gente. O ar que a gente respira, a distância dos planetas para não ter nenhuma diferença de temperatura, para que a gente não fique sem condições de existir. Não, ele está tudo alinhado. Essa bondade nos alcança nos mínimos detalhes. Alcança também a nossa vida através da provisão diária. Eu lembro muito de Abraão, lá quando ele está para entregar Isaac, e Deus entrega um cordeiro no lugar do filho dele, e Abraão fala a frase clássica, né? O Senhor proverá. Aquele lugar foi chamado de o Senhor proverá. E a bondade de Deus se revela nisso, nos mínimos detalhes da vida e nos momentos onde a gente, às vezes, se pega perguntando, né? Onde está a bondade dele? Sim. Mas ele está com a gente o tempo todo. Então, a presença dele com a gente, desde do povo lá no Éden, desde Adão e Eva no Éden, o povo no Egito, a gente aqui no nosso século, a gente entende que Deus ele não abandona a gente. E essa bondade se revela dessa forma, eu creio assim. Amém. Cara, muito interessante isso que você falou, né? É uma bondade que é, em primeiro lugar, muito maior do que nós, do que aquilo que nós vivemos de bondade, porque nós não somos perfeitos, então mesmo quando somos bondosos, não há perfeição em nós. Mas no Senhor há, né? E esse exemplo de Abraão que você citou, nossa, cara, é incrível. Que a gente olha depois para a página geral da Bíblia e esse cordeiro mostra uma bondade ainda muito maior que a de Cristo morrendo na cruz para nos salvar. É muito interessante nós olharmos para a Bíblia e vermos isso. Eu gosto desse salmo que você citou, cara, é muito legal, né? Porque Davi não fala só veja, ele fala prove. Eu não posso dizer que algo é bom se eu não provei, né? Isso. Então, é muito interessante. Obrigado por ter trazido esse versículo aí, falou muito ao meu coração aqui agora. Mas, pastorzão, continuando aqui na nossa linha de pergunta, né, definimos a bondade de Deus como algo que é natural de Deus, que envolve o ser de Deus, que envolve agir com essa bondade com graça, com perdão, com misericórdia, com amor, com transformação daquilo que ele faz em nós, pensando no nosso bem. Mas nós hoje vivemos num mundo tão caótico. Então, eu lembro algumas situações que eu já vivi conversando com universitários, do tipo, a pergunta que mais me fazem na faculdade sobre Deus é se Deus existe, por que há tanto problema, por que há tanta guerra? Né? Vou dar um exemplo aqui do que a gente tem vivido agora, nessa época. Né? Aquela tragédia que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. Se Deus é bom, por que há tanta maldade nesse mundo? Como é que nós podemos explicar a bondade de Deus diante de tudo isso de ruim que acontece? O que você daria para nós como uma resposta para isso? Sim. Cara, esse cenário que nós estamos vivendo, né? Estávamos falando aí sobre tantas mobilizações que estão sendo feitas no país, né? Mas eu acredito que a bondade de Deus, como diz aí o salmista também, ela alcança todos. Ela alcança todos, né? O Salmo 145 fala disso. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. E às vezes a gente olha para uma situação climática como aconteceu, não teve inferência de ninguém. Sim.
mas uma situação climática que gerou um caos. Como que a gente pode ver a bondade de Deus nesse mundo? E aí eu olho para o que está acontecendo, toda a mobilização. Porque Deus ele não manifesta a bondade dele só de uma forma transcendental, uma forma, às vezes, até miraculosa, com raios e trovões, mas ele move pessoas. Ele move o coração de pessoas. Eu tenho visto a bondade dele ser revelada através da igreja. Uma mobilização que, assim, você entra nas mídias sociais, no Instagram, você vê tanta mobilização e eu chego à ideia, ao consenso, de que a bondade de Deus está sendo manifesta através das pessoas. Então, aqueles que vão receber cuidado nesse momento, eles vão receber a bondade de Deus. Eles vão provar o quanto Deus é bom. E aí, às vezes, né, a gente se prende a um paradigma só. A gente só olha para a dor do mundo, né? Exato. Mas muitas vezes Deus quer que a gente seja a resposta da bondade dele para o mundo. Uau. Nós precisamos manifestar a bondade dele e ele nos dá essa oportunidade. E é interessante porque Jesus ele fala algo que, assim, um dos versículos da minha vida, né? Quando Jesus fala: "No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo." Ele também fala: "Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos." Uau. A presença dele habita em nós, habita na gente, mas também ele traz pessoas para perto, para manter essa chama acesa no nosso coração, essa certeza de que a gente está realmente diante da presença de um Deus bom, que nunca vai abandonar a gente. Então eu encaro isso assim, as dores do mundo, as nossas próprias dores, né? Sejam emocionais, físicas, doenças. De repente você que está acompanhando a gente recebeu um diagnóstico essa semana, algo que chegou de surpresa. Mas para Deus nada é surpresa. Ele tem o controle da história nas mãos dele. E ele, com certeza, vai de alguma forma, talvez não a convencional, mas de alguma forma ele vai manifestar a bondade dele na nossa vida. E é só a gente estar atento. Amém. Cara, é bem interessante o que você falou, né? Às vezes a gente espera tanto a bondade de Deus em formas convencionais que nós não nos atentamos para as formas que muitas vezes nós não esperamos. Que Deus age com sua bondade, que Deus vai lá e faz. Isso é muito legal, porque às vezes nós somos surpreendidos por pessoas até que não são do nosso vínculo, ou talvez não sabem do que estamos passando, mas o Espírito Santo revela e essa pessoa talvez venha até nós com uma palavra, com uma oração, com algo que nós estamos precisando. E é interessante, você comentou aí das mobilizações, né? Eu já estava lá na igreja e caminhão chegando, e mobilização de pessoas, voluntários, gente de diversas idades diferentes, se mobilizando para trabalhar, no final das contas, não para que uma cidade seja reerguida, mas para que pessoas possam ser impactadas por essa ajuda, pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida diante de tudo que aconteceu. Então, eu gostei dessa visão que você trouxe, de mudar um pouco, né? Ao invés de nós questionarmos, nós sermos os agentes dessa bondade, que é a bondade de Deus para conosco, como você bem falou. Isso eu acho que muda bastante, né? Muda muito. Sim. Ao invés de nós saímos do campo do questionamento, que é muito importante também, mas entramos para um campo prático, de sermos resposta da bondade de Deus nesse mundo. E isso é bem interessante, porque alguns, vamos dizer assim, algumas manifestações da bondade de Deus vêm como no caso lá que você citou de Abraão, né, que vem de forma miraculosa, mas outras vezes vem por meio da ajuda de pessoas, né, pessoas que vão e agem em favor das outras, resplandecendo essa bondade que foi por eles vivenciada. Então, acho que isso é bem legal da gente falar também, principalmente dessa situação toda que a gente tem vivido, né, pastor? Sim, mas, pastor, pensando agora, né, naqueles ouvintes que estão nos ouvindo, como você bem falou, que talvez estão passando por um momento de tristeza, uma depressão ou algo específico, crise de ansiedade, que nos abalam muito, né? Ou passando por algum momento mesmo de raiva diante da maldade que alguém fez ou praticou, ou pessoas que até não conseguem vivenciar a bondade de Deus nas suas vidas por culpas de coisas que fizeram que não envolviam essa bondade. É como que uma pessoa, assim como que um jovem universitário que está nos ouvindo, que está nessa situação de tristeza, de culpa, de medo, como uma pessoa assim pode experimentar
a bondade de Deus? Cara, isso é interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha e existe um grande convite. Hoje, inclusive, na minha devocional, eu estava lendo sobre Jeremias. Deus está fazendo um convite àquele povo para que se achegue o coração dele, para que fique perto do coração dele. E experimente esse bom pai. Então, né, nesses momentos de crise, cara, é muito importante. Eu acho que tem momentos que a gente não tem força para caminhar. Você citou questões emocionais. Eu compartilhei recentemente o quanto Deus trabalhou no meu coração numa recuperação de um burnout. Sim. Eu vivi o burnout, assim, e foi um processo complicado, complexo, emocionalmente. Mas Deus, na bondade dele, ele me trouxe paz, segurança, mas trouxe também pessoas para perto, onde eu pudesse confiar realmente a minha vida e sentir realmente o amparo dele. Sim. E aí o que eu vejo, assim, nós, como o Hebreus fala, nós não podemos deixar de viver uma comunidade de fé. Com certeza. A gente precisa caminhar ali, lado a lado, para que a gente possa ser amparado num momento difícil. E às vezes existem alguns limitadores na gente, né? Às vezes o orgulho, o ego, a gente está na pior, mas a gente precisa desse cuidado, a gente não se deixa ser cuidado. Então, nesse ambiente, Deus manifesta o cuidado dele, uma comunidade de fé, e eu acho que é muito importante a gente deixar realmente essas pessoas cuidarem de nós, abrir o coração, e a gente pode experimentar a bondade de Deus assim. E principalmente a gente buscar essa intimidade com Deus. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, alguns anos atrás, que falou que em alguns momentos da vida dele, ele não conseguia parar para ler a Bíblia. Ele não conseguia interpretar as letras que ele estava lendo. Mas ele colocava uma música. A música entrava no coração dele e Deus ministrava o coração dele e trazia paz diante de tantos desafios que o ministério estava trazendo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes você acorda naquele dia que, cara, não consegue ler a Bíblia. Você não consegue parar e falar assim, poxa, será que Deus não vai falar comigo? Mas é você desenvolver no tempo que está tudo bem, algumas ferramentas e alguns artifícios que você possa se chegar para perto de Deus. Boa. Então, por exemplo, comigo a música também fala muito. Então, às vezes, estou precisando tomar uma decisão, a coisa está com muita informação, tem muita crise fora, e eu coloco uma música, busco me inspirar, busco ouvir uma mensagem, mas eu acho que essa questão emocional é muito importante que você tenha uma ajuda técnica também. Ter um pastor, uma pessoa que caminhe com você, mas ter uma pessoa que te ajude tecnicamente. Boa. E isso é muito importante, a gente saber as esferas de cuidado, né? Sim, com certeza. E assim, se você aqui que está ouvindo a gente chegou num cenário desse, onde crises, dificuldades dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente de estágio, dentro da faculdade, se a crise está vindo e tem te afetado emocionalmente, espiritualmente, não fique sem pedir ajuda. Busque a ajuda necessária. Então, olhe para o cenário que você está vivendo, tente interpretar. Se você não consegue interpretar, peça ajuda da pessoa mais próxima de confiança, para que possa te ajudar a direcionar, seja para fazer uma oração por você, seja para te ajudar direcionando para uma terapia. E eu creio que Deus vai te tirar dessa crise. Assim como me tirou dessa que eu compartilhei com você e de tantas outras. Então a gente crê que essa bondade nos alcança todos os dias. E nos ajuda a vencer cada desafio aí que vem pela frente. Amém, com certeza. Obrigado por ter compartilhado, pastor, essa experiência pessoal, né? Até
Porque é um desafio muito grande, como você bem citou no início, na questão do orgulho, que muitas vezes nos impede de sermos ajudados e de buscarmos essa ajuda, que muitas vezes Sim. nós também precisamos. Então, obrigado por ter compartilhado isso, realmente é algo muito importante. Nós precisamos entender que nós precisamos ser bondosos, mas também nós vamos ser alcançados por essa bondade, né, como você bem falou, Sim. através da vida das pessoas, seja de uma ajuda técnica, de uma ajuda mais amigável, por assim dizer, né, pessoal e tudo mais. Isso é bem interessante. Eu lembrei de um texto que é muito conhecido, quando você citou isso aí, que é o texto de Mateus 6, né? Quando eu gosto muito daquele texto. Eu estava fazendo um devocional ontem em cima dele. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos, ele vai dizer que vocês estão preocupados com as coisas. Vocês não pararam para perceber a bondade de Deus nos mínimos detalhes. Aí ele vai nos incentivar a olhar para a criação. Olha o lírio do campo, que não faz esforço nenhum para ter o que ele precisa para viver. E ainda assim o Pai Celestial cuida, quem dirá de vocês, que são filhos, né? Então, acho que o nosso problema, muitas vezes, não entender a bondade de Deus, porque a gente é meio mimado, né? Ou quer ser filho mimado. A gente acha que a bondade de Deus é somente aquilo que a gente quer, e não aquilo que a gente precisa em primeiro lugar, né? Mas é interessante, porque quando nós buscamos o Senhor, as coisas que nós precisamos, nós teremos, porque isso é a bondade de Deus por nós, e como você falou, está em cada detalhe, desde o ar que respiramos, a comida, a água, a vestimenta, a ajuda dos outros nas nossas vidas, tudo mais. Que massa poder ouvir um pouco disso aí, pastor. Você quer comentar algo sobre isso? Não, cara, acho que eu acho que, tipo, você falou uma questão, né, da gente ser mimado, né? Só um ponto. Estava conversando com o pessoal outro dia, falando do próprio Jesus. Jesus não era mimado, ele era amado. Exato. Né? E ele passou por situações difíceis. Né? Passou um episódio que é raríssimo, né? A ciência fala que é raríssimo. Ele chegou a suar sangue de tanta pressão que ele tinha. Mas mesmo assim, ele confiou na bondade do pai dele. Ele foi entregue à morte de cruz, mas ele confiava na palavra de um pai bom, de um pai bondoso, que resgatou ele da morte e realmente fez com que houvesse a ressurreição. Então a gente olha para esse cenário, né, que você falou, é realmente isso, é o cuidado de Deus, a mão de Deus, e saber que o próprio Jesus desfrutou dessa bondade, a bondade do Pai. Com certeza. É legal isso, né? Tipo, até na tentação de Jesus, depois que ele passa por tudo aquilo que os anjos veem, Getsemane, né? Diante da situação. Tudo isso, Jesus, ele desfruta dessa bondade que nós também podemos desfrutar. Isso é muito legal. Sim. Pastor, continuando aqui, né, nas nossas perguntas, tá bom, Deus é bom com a gente, né? Aprendemos aqui que a bondade do Senhor se estende para nós, nos mínimos detalhes, naquilo que nós precisamos para viver para a glória de Deus, para termos a nossa vida para a honra e glória dele. Mas essa bondade, ela é forte na nossa vida a ponto de nos levar também a sermos bons? E se sim, como que a gente pode, né, viver e praticar essa bondade que nos alcança? Como que ela pode refletir na nossa vida? O que você pode falar para nós sobre isso? Sobre isso, tem um ponto que é relevante a gente pensar. Se a gente entendeu Jesus como nosso Salvador e o Espírito Santo habita na gente, tem um fator muito interessante que é o fruto do Espírito. Com certeza. Quando a gente olha lá para Gálatas 5, né, que fala o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. A gente vê a bondade aqui e ela não é algo que só move a gente para a ação. Ela é algo que passa a ser inerente a nós. Uau. É o nosso coração passa a ser bondoso. A gente começa a dar espaço para o Espírito Santo tornar o nosso coração bondoso e, a partir disso, nós nos movemos em direção ao outro. Não tem como nós fazermos atitudes bondosas, de fato, de forma sincera, sem que nós, primeiramente, sejamos bondosos. Nosso coração esteja limpo, puro. Então, eu vejo que o fruto do Espírito, para mim, é o start, para a gente praticar essa bondade.
né? E aí em Efésios a gente vê também, né, Efésios 4, que Paulo direciona lá: sejamos bondosos e compassivos uns com os outros. E aí tem um fator interessante, que está envolvido aí na bondade e na compaixão. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Às vezes, para a gente exercer a bondade, também vai requerer de nós exercer o perdão. Com certeza. Então, Nossa. a gente, não necessariamente a gente vai lá fazer uma ação social, coisas que são especiais e importantes. Eu gosto muito de fazer ações missionais, assim, né, com a galera. Mas um dos pontos da bondade que a gente vê é o próprio perdão. Quando a gente entende que o fruto do Espírito habita em nós, existe bondade em nós, a gente olha para o outro com bondade, e se tiver algum problema, alguma situação, a gente vai ser impelido a perdoar. Ou pedir perdão também, se a gente ofendeu de alguma forma. E a gente vê o próprio exemplo de Zaqueu. Sim. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, algo impactante, e ele foi retratar tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Louco, né? Nossa. E aí, essa bondade, além do perdão, ela vai nos mover à ação de várias formas. Porque nós que temos o Espírito Santo e o fruto do Espírito, nós somos convidados a olhar para as dores do mundo. Paulo está falando que sejam bondosos e compassivos. É uma dupla, né? Aí, você é bom e você tem compaixão. Quando a gente olha para as dores da África, as dores da própria Europa, né? Que, apesar de terem recursos financeiros, estão numa era de ceticismo muito forte. Sim. A gente precisa olhar para as dores do mundo com bondade, com compaixão e sermos resposta. Às vezes, a faculdade que você está fazendo hoje, uma psicologia, filosofia, uma enfermagem, medicina, vai servir para abençoar muitas outras pessoas aqui no Brasil ou, de repente, num campo missionário transcultural. Sim. E aí você precisa pedir a Deus: Senhor, como eu posso exercer bondade, compaixão hoje e no futuro? Hoje é olhar para a pessoa que está do lado da sua cadeira da faculdade, olhar para a pessoa que está do seu lado no sofá de casa, Boa. olhar para os amigos que estão à volta aí, o vizinho, e perguntar a Deus, qual é a dor que existe aqui e que eu preciso exercer bondade e compaixão. Às vezes você vai ser somente, por exemplo, um ouvido. Você vai ouvir alguém, vai ser uma pessoa que vai ouvir a dor de alguém. Sim. Parar, de repente, num elevador, congelar ali, de repente pedir para a pessoa: não, vamos conversar aqui do lado de fora um pouquinho? Vamos conversar aqui um pouquinho? Você ouvir essa pessoa, ouvir as dores dela. E a partir disso você ser a resposta de Deus para ministrar o coração dessa pessoa. Eu digo isso porque, assim, eu e minha esposa, a gente tem decidido, né, até no nosso próprio bairro aqui, criar alguns laços com pessoas que às vezes não são cristãs, mas para mostrar essa bondade e esse amor. Boa. A gente tem feito essa oração: Deus, como que a gente pode influenciar outras pessoas? Demonstrar esse amor de Deus, né? Que no fundo dessa bondade, né, existe esse amor do coração de Deus que ele quer partilhar com as pessoas. Com certeza. E nós podemos ser resposta quando nós entendemos esse fruto do Espírito, a quem a gente pertence, esse fruto do Espírito que habita em nós, e que ele nos impele. Ele nos impele. Não tem como a gente controlar, igual Jeremias fala lá: como que eu posso me conter? É como se queimasse algo dentro de mim. Então, essa bondade, se eu pudesse fazer essa analogia, ela precisa queimar dentro de nós. Boa. Para que a gente possa fazer realmente o nome de Jesus conhecido. Amém. Cara, nossa, enquanto você falava aí, me vieram algumas lembranças assim na mente, e isso é bem interessante, né?
Porque Paulo não começa a lista do fruto do Espírito, das características do fruto do Espírito, com amor à toa, né? Então, é o amor que nos impele a sermos bondosos. E diversas vezes a gente até pratica ações de bondade, mas com o objetivo errado no coração. Então, essa sua fala no início foi bem importante. Tipo, nós precisamos entender que essa bondade, a bondade genuína, a bondade que agrada a Deus, a bondade que é sincera, ela não é algo produzido por mãos humanas, mas é o fruto do agir do Espírito Santo na nossa vida. Realmente bem impactante isso, né? Como você falou, é algo que precisa queimar no nosso coração e requer de nós a responsabilidade de colocá-la para fora, né? De olharmos para as necessidades do mundo, das pessoas. Esses dias foi bem interessante, eu estava conversando com uma colega que está fazendo medicina, eu fui perguntar para ela, eu falei, tá, mas com qual objetivo você quis fazer medicina e tal, tipo... Aí ela falou, filho, minha vontade antes, né, no início, assim, eu confesso que eu entrei naquela, tipo, a carreira é legal, mas hoje o Senhor mudou meu coração e eu quero fazer medicina justamente pro campo missionário. Seja o campo missionário de uma UPA aqui na minha cidade ou um campo missionário em outro país, mas porque eu entendo que eu preciso colocar essa bondade do Senhor para fora, através da medicina. Então, eu achei isso muito interessante, né? Até para você, universitário, que está aqui nos escutando. Que a sua faculdade, que aquilo que você tem feito, que a sua vocação, aquilo que você tem exercido, não tem um fim em si mesmo, mas um fim, como o pastor Douglas falou, em desembocar essa bondade de Deus, esse amor de Deus na vida das pessoas, principalmente daquelas que ainda não conheceram esse amor, e que podem conhecer através, né, de uma vida bondosa, de uma vida piedosa. Mas muito massa, pastor. Que massa aí você trazer esse insight para nós ali. Pastorzão, já caminhando agora para o final aqui, né, no final desse bate-papo, que dicas práticas você pode dar para nós termos uma vida cheia de bondade? Talvez a pessoa que está nos escutando já entendeu o conceito de bondade, já entendeu o que é a bondade, já entendeu que para a nossa vida a bondade de Deus, né, vem no formato dessa característica que brota do Espírito Santo. Mas como, de forma prática, nós podemos buscar no Espírito e praticar essa bondade no nosso dia a dia? Sim. É algo muito, no final das contas, é algo simples. Eu resumi uma frase, né, um tempo atrás, e que tem muito a ver com o que a gente acredita como evangelho, mas que é algo que também nos ajuda a gerar movimento no nosso coração. E essa frase é paixão por Deus e pelas pessoas. Boa. Essa frase nos ajuda a partir do ponto zero. Quem se lembra lá do mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. E aí eu trago aí paixão por Deus e pelas pessoas. A paixão ela tem a ver com essa intensidade. Sim. A gente precisa buscar Deus com intensidade, porque como a gente falou antes aí, né? Não tem como a gente querer retribuir, falar da bondade, falar do amor de Deus, sem nós estarmos perto da presença. Então eu diria que o primeiro ponto aí, dessa ideia de paixão por Deus e pelas pessoas, na forma prática, é ter intimidade com Deus. Uma vida devocional. Simples, o famoso arroz com feijão. É partir para uma vida devocional constante. Um outro ponto interessante é fazermos a leitura do mundo. Olhar quais são as necessidades. Nós precisamos ter um olhar atento. Qual é a dor que eu preciso responder agora? Para qual razão Deus está me levantando, está me movendo agora? Uau. E o outro ponto é servir. Servir. Então eu vejo que é você caminhar numa vida olhando para a presença de Deus, olhar para as dores do mundo e servir. Colocar a mão na massa. E aí você se perguntar, o que eu tenho nas minhas mãos? Às vezes você pode pensar, nossa, eu tenho pouco, não tenho habilidade, não sou formado ainda. Mas você tem habilidades que vão ser importantes. Se você faz parte de uma igreja local, pergunte como você pode colaborar para fazer o nome de Jesus conhecido. Hoje, manda mensagem para o seu líder aí, fala, cara, como que eu posso ajudar? Eu quero ser a resposta na vida de alguém.
E aí você vai começar a entender cada vez mais a vocação e o propósito que Deus tem para você. Eu comecei assim, Filipão. Eu comecei lá na adolescência servindo na área da música, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, traçando realmente o propósito que Ele tinha para a minha vida, mas eu estava com a mão na massa, eu estava em ação. Às vezes a gente entra muito no campo das ideias, né? Sim. E vira só uma erudição. Não, a gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa refletir, mas a gente precisa colocar a mão na massa, se disponibilizar aqui e agora, porque existem dores que vão ser respondidas agora. Com certeza. Né? Apesar, se a pessoa tem um projeto aí com Deus, Deus tem um projeto com ela de enviar para o campo missionário daqui a 10 anos, ótimo, vai ser uma bênção, mas coloque a mão na massa hoje, que isso vai forjar, vai te dar experiências para que lá na frente também agregue a essa missão que Deus vai confiar. Então eu diria que esse ponto do servir é algo muito poderoso. Com certeza. Porque ele vai colocar você numa posição como o próprio Jesus estava. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de outros. Então esse aspecto do serviço, ele não pode ficar de fora daquele que quer manifestar a bondade de Deus no mundo. E aí eu vou lançar um desafio para você que está me ouvindo. Se Deus está te incomodando para lançar um livro, fazer alguma coisa que vai ajudar pessoas, fazer um canal no YouTube, o que for, o que Deus está te incomodando hoje aí e que você precisa se mexer na sua cadeira. Agora é hora de colocar a mão na massa. É hora de sair do campo das ideias, chamar alguém para perto para te mentorear e colocar a mão na massa. Porque o mundo precisa de pessoas como você que está nos ouvindo. Amém. O mundo precisa de pessoas que manifestem a bondade e o amor de Deus. A gente estava conversando aqui no início, sobre todo esse cenário do Rio Grande do Sul. Eles precisam de resposta agora. E nós, como igreja, aqui no Recreio, aí na PIB de Curitiba, temos buscado formas de cuidar dessas pessoas. Como Deus está te incomodando para levar o amor e a bondade dele ao mundo? Coloque a mão na massa. Lembre-se que algumas coisas elas começam realmente pequenas. Sim. Não despreze os simples começos. Boa. Isso vai ajudar você na missão que Deus tem para a sua vida aqui no mundo. Então, acho que, Filipão, resumindo aí, né? Essa ideia de intimidade com Deus é um pastor que a gente gosta muito, pastor Elton Rangel, homem de Deus. Ele fala que igrejas que vão mais longe, eu amplio aqui também, né? Pessoas que vão mais longe são aquelas que caminham de joelhos. Amém. Uau. Incrível. O outro ponto é olhar para as dores do mundo e servir, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. Sensacional. Porque aí nós vamos ver realmente pessoas sendo tocadas por essa bondade. Amém. Glória a Deus. Nossa, você que está nos ouvindo aí, se essa palavra não te incomodou a sair daqui, de ouvir esse podcast, de nos assistir, ter algum ato de bondade, buscar no Senhor essa bondade, olha, ora aí, porque, né, realmente é um desafio que nós precisamos levar para a nossa vida. Eu acho que, só para encerrar, algo muito legal que o pastor Douglas trouxe aqui, né, há necessidade de bondade no mundo. A gente não precisa esperar uma situação cair do céu, né, ou uma situação se tornar catastrófica. Há pessoas, talvez, à sua volta, que precisam de uma oração, que precisam de uma ligação, que precisam do seu tempo, às vezes dos seus recursos financeiros e dentre outras coisas. Há pessoas do seu vínculo que provavelmente nunca desfrutaram da bondade de Deus em Cristo Jesus, conhecendo a salvação do Senhor, que precisam disso, precisam ouvir o Evangelho, ver o Evangelho, e você pode ser um agente dessa bondade no mundo. Então, espero que esse tempo aqui do Comunicast possa ter sido uma bênção na sua vida. Pastor Douglas, muito obrigado pelo convite, tá? Que Deus te abençoe grandemente aí, derrame da sua bondade continuamente sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a vida da sua família e da sua casa.
Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo, aquele abraço, que Deus possa ter falado ao seu coração nesse tempo. Lembre-se que Deus é bom, mesmo diante das coisas que acontecem nesse mundo. Todas as coisas que operam para um bem daqueles que amam a Deus, que é nos tornar e nos transformar mais parecidos com Jesus. E isso envolve a bondade de Deus nas nossas vidas. Então, espero que esse tempo possa ter edificado a sua vida, espero que esse bate-papo possa ter falado ao seu coração, e que você possa ser também edificado por aquilo que nós falamos aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Pastorzão, um abraço. Tamo Valeu, junto. meu irmão. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária, e fique por dentro dos próximos episódios.